Amém, irmãos? Queremos dar boa noite a todos, saudá-los com a paz, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é para nós uma alegria enorme estarmos na casa do Senhor, celebrando ao Senhor, manifestando a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, rendendo publicamente a Ele tudo aquilo que nós podemos dedicar, de gratidão e de satisfação na presença dEle. Que nós sejamos assim nessa noite, irmãos e irmãs, em espírito de adoração, o nosso coração voltado para glorificarmos ao nome do nosso Senhor. Estejamos todos nós em espírito de oração, para que o Senhor queira receber a nossa adoração e que ela seja suave na sua presença. Amém, irmãos? Queremos informar que o nosso pastor não poderá estar presente conosco, porque ele está com a responsabilidade de levar a ceia do Senhor à congregação da Bela Vista, e estará nessa noite ministrando a boa palavra do Senhor aos irmãos e celebrando a ceia do Senhor. Estejamos todos em oração também pelo nosso pastor, assim como por todas as demais congregações que temos e que levam a palavra do Senhor. Estamos vendo aqui o nosso irmão Paulo Marinho conosco, é sinal que a congregação de Azul ficou sob os cuidados de alguém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que receba a nossa oração. Amém, irmãos? Pai amado, querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós adentramos em Tua presença. Nos colocamos, ó Deus, para glorificar o Teu nome, para bendizer. Pedimos ao Senhor que queira, Pai, aceitar a nossa oração. Queira aceitar, Senhor, o nosso louvor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e abençoa-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade. Seja, meu Senhor, com a vida de cada homem, de cada mulher, de cada família aqui representada nessa noite, também com a vida daqueles que estão em suas casas. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os proteja. Traga sobre nós, ó Deus, a Tua direção e que possamos, ó Deus, ser instrumentos em Tuas mãos. Que possamos, ó Deus, aqui dedicar ao Senhor um louvor genuíno, que brote, ó Deus, do fundo do nosso coração. E que seja, meu Senhor, cheio de verdade, e que o Senhor queira aceitá-lo com um cheiro suave a Ti. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo, e fala-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade. Toma este mundo em Tuas mãos e abençoa-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 23 e 24, e nós já pedimos ao grupo de louvor que vá se aproximando, para que possamos estar assim celebrando ao Senhor com a dedicação e a alegria que Ele merece. Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, vamos todos fazer a leitura da Palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos todos? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio. Não, João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, Lucas. João 4, 23. Eu falei que versão diferente da minha. 4, 23. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí não, obrigado. Vamos, mas a hora vem, e agora é, que eu já também. Fazemos em espírito e em verdade, para que Ele se alegre com aquilo que nós estaremos apresentando.
Deus assim receba o nosso louvor para a honra e glória do seu santo nome. Graças a Deus, irmãos. Queria se colocar de pé. Nos está louvando ao nosso Deus. Estamos aqui reunidos em seu nome. E a palavra nos diz que onde estiver reunido 2 ou 3 em sua presença, ele se faz presente. E nós estamos aqui com esse objetivo. Vamos estar louvando Jesus em sua presença, reunimos-nos aqui. Graças a Deus, irmãos. Aqui também no Salmo 31 diz: regozijar Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. No Salmo 34, versículo 3, diz assim: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Amém? Vamos louvar o Senhor. Louvado seja Deus, poder assentar, meus amados. Nós queremos nesse momento conhecer as pessoas que nos visitam
da sua presença, para que a igreja conheça e nos recepcione. Tudo aquilo que nos precisa nessa noite possa ficar de pé para que a igreja possa conhecê-los. Em nome de Jesus. Aleluia. Sejam bem-vindos. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês. Felizes com os rostos aqui, conhecidos, que Deus abençoe grandemente. Poder sentar. Louvado seja Deus, irmãos. Meus irmãos, estejamos com os nossos corações voltados para o Senhor, para podermos louvá-lo, engrandecê-lo, para podermos nos despir de tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração ao Senhor. Que possamos usar da nossa vida como um instrumento vivo, agradável ao Senhor, e que possamos fazer em todo tempo, da melhor maneira que pudermos. Precisamos repensar a nossa adoração ao Senhor e a forma como nós o adoramos. É extremamente necessário que nós possamos expressar essa gratidão, esse louvor, com grande autonomia, com grande espontaneidade, para que o Senhor receba essa adoração nossa e para que nós tenhamos uma consciência tranquila, regozijada, de sabermos que nós estamos apresentando ao nosso Deus o melhor que nós temos, o melhor que nós somos, para que Ele receba. Vivemos uma sociedade que encontra-se em caos, literalmente em caos. Toda forma de valor desconstruída, principalmente valores cristãos. E nós somos a Bíblia que essa sociedade lê. A forma como nós nos comportamos, a forma como nós celebramos ao Senhor, como nós adoramos ao Senhor, fala ao mundo aí fora. Se nós dizemos que servimos a Cristo, que temos alegria em servi-lo, devemos apresentar isso. E devemos fazê-lo como o Senhor Jesus disse à samaritana, em espírito e em verdade. E a hora vem, e a hora é agora. O momento é hoje. E nós não devemos deixar para amanhã, ou quando o nosso ânimo melhorar, ou quando a situação melhorar. Precisamos fazê-lo neste momento, com aquilo que nós temos de melhor. E nós podemos fazê-lo, meus irmãos. Você sabe por quê? Porque Ele, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós devemos ofertar esse amor, ofertar essa gratidão. Nós viemos à casa do Senhor para celebrar, para glorificar, para honrar o Rei dos Reis, para honrarmos ao Emmanuel, Deus conosco, e para fazê-lo notório dentro da sociedade que nos assiste. E nós devemos ser vigorosos com esse trato com o nosso Deus, usando tudo que nós temos para a honra e glória e louvor do seu santo nome. Façamos como salmista, bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É para nós, homens simples, mulheres simples, um grande privilégio de sermos chamados cristãos, representarmos aquele que entregou-se por toda a humanidade e transformou a humanidade. É para nós um modelo de grande gozo e de grande privilégio exercermos. Você sabe por quê? Porque quando os homens me contemplam, eu contemplo a você, contemplo a cristãos, pessoas que foram transformadas por Jesus Cristo, que seguem o seu modelo, que comporta-se como Ele e que vive da maneira que Ele viveu. E o nosso Senhor viveu de maneira extraordinária, em dedicação e em obediência ao Pai, servindo em todo o tempo, com tudo que podia, entregou a sua vida, por mim, por você e por aqueles que ainda não te acrescentar. Isso é motivo para nós, irmãos, celebrarmos com grande gozo e com grande alegria. Vamos voltar à palavra de Deus, João, capítulo 4, dessa feita, versículos 34 a 38. E que vocês acompanhem a leitura da palavra de Deus.
Evangelho de João, capítulo 4, versículos 34 e 38. Aleluia. O grupo de louvor já está tinindo. Aleluia. Nós vamos cantar 2 hinos, acompanhados com recolhimento de dízimos e ofertas, para darmos ao Senhor o nosso melhor. Evangelho de João, capítulo 4, 34 a 38, diz lá: Jesus disse-nos, aleluia, a minha comida é fazer a vontade daquele que e realizar a sua, aleluia. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que a ceifa venha? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para, aleluia. E o que ceifa recebe galadão, e ajunta fruto para a vida, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se, aleluia. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhavam. Outros trabalhavam e vós entrastes no seu trabalho. Meus irmãos, essa palavra que nós lemos aqui retrata quem é o dono da obra, quem é o Senhor da obra e qual é o nosso papel na obra. É fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus foi muito taxativo quando disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é, meu irmão, minha irmã, a sua comida? Qual é o seu desejo? O que te mantém vivo nessa sociedade? Que possamos nos revestir desse espírito de adoração e aprendermos com Jesus Cristo a vivermos nessa modalidade, porque Ele é o Senhor da igreja e Ele passeia no meio da igreja e Ele conhece as nossas obras e Ele sabe aquilo que nós podemos apresentar de melhor para o louvor, para a honra e para a glória do seu santo nome. Vamos todos adorar o Senhor com alegria, com o grupo de louvor. Os irmãos coordenarão aí a administração do louvor e o recolhimento de dízimos e ofertas, no momento da vida aos diáconos. Convido os irmãos a se colocarem em pé para juntos adorarmos ao Senhor.
mais precioso para nós do que estar na tua presença, Pai. Que nada seja mais buscado por nós, meu Deus, do que estar com o Senhor, porque não há outro lugar melhor para se estar do que na tua presença, Senhor. Não há nada que se compare, não há nada que venha se igualar, Deus, ao que nós encontramos em Ti, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, Santo Espírito, nos inunda, meu Pai, para que a ponto de ser encontrado apenas o Senhor em nós. Preço sim, Pai. Corredores já para o recolhimento dos dízimos do Seu pé. Vamos continuar louvando quão grande é o meu Deus.
és nosso Deus, Senhor. E a Ti estamos diante da Tua presença nesta hora, agradecidos, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade para conosco. Reconhecemos que não temos mérito algum, Senhor, para estarmos aqui, mas é o Teu sangue precioso, Jesus, que nos justifica e que nos dá acesso ao Santo dos Santos dos Santos. Nessa hora, Pai, adentramos com o nosso coração quebrantado, com o nosso espírito contrito, pois desejamos, Senhor, ofertar algo que tenha valor diante do Teu altar. Nós reconhecemos que o que temos feito é tão pouco, Senhor, diante da Tua grandeza. E Tu, Senhor, que tem os anjos, os serafins e os querubins, que Te adoram, Senhor, de maneira perfeita. Quem somos nós, Senhor, para que Tu se lembre de cada um de nós e se volte para cada um de nós, Senhor. Mas Tu desejas que nós estejamos em Tua presença, Pai. E aqui estamos para Te ofertar, Senhor, para Te bendizer, porque Tu és digno, meu Pai. Recebe também, Senhor, as ofertas e os dízimos que foram depositados diante do Teu altar. Que Tu possa, Deus, dando sabedoria aos Teus servos, ó Deus, na administração, para que o Teu reino venha se propagar aqui na terra, para que vidas sejam alcançadas, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Que cada um de nós, Senhor, possamos estar firmes e constantes na Tua obra, sabendo que o nosso trabalho não é vão, Senhor. Ó Deus, continua conosco, falando aos nossos corações, pela ministração da Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, como canal de bênção em Tuas mãos. É o que te pedimos e desde já te agradecemos no nome do Teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Já que vamos louvar de novo, convido a igreja novamente a se colocar de pé. Nós cantamos melhor quando estamos em pé, não é verdade? Então que a gente, com toda a contrição e quebrantamento, que a gente está entoando ao Senhor esse louvor, águas purificadoras, porque sabemos que o rio, a água da vida, que é o próprio Senhor Jesus, quando Ele passa por onde a morte, Ele gera vida, Ele transforma, porque nenhum ambiente é o mesmo depois que Jesus passa por ele. Amém? Águas
Louvado seja Deus, amém, irmãos? Alguém aqui tem dúvida que esse rio está neste lugar? Alguém aqui tem dúvida que esse rio transforma por onde ele passa? Aqui nós temos vidas que foram transformadas por este rio, literalmente transformadas, libertas, salvas por ele. O texto que nós lemos, as pessoas do contexto foram transformadas, a samaritana foi transformada, os samaritanos foram transformados. Os judeus ali nesse capítulo de João foram transformados pelo rio, pela fonte da água viva que se chama Jesus Cristo. E ele está neste lugar. E eu não tenho dúvida. E por que eu não tenho dúvida? É confiando no meu conhecimento? Não, é na revelação da palavra. A palavra de Deus diz: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. No livro da revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse, o que nós estamos estudando, na primeira carta a Éfeso, ele diz: eu sou aquele que detenho na minha mão direita as 7 estrelas. E passeio no meio dos 7 castiçais de ouro. E conheço as tuas obras. Ou seja, o Senhor está presente e atento a tudo que se faz aqui. Ele tem o controle das igrejas em suas mãos. Ele passeia pela igreja. E ele conhece as nossas obras. Ou seja, o Senhor tem um trato íntimo com a sua noiva, que somos nós. Por isso, eu não tenho dúvida que a canção cantada agora, ela retrata mais do que a realidade. Talvez eu esteja aqui presente de corpo e o meu pensamento esteja longe, assim como você. Mas o Senhor Jesus, ele está presente literalmente. Porque ele nos revelou no livro do Apocalipse que é ele o detentor, tem um controle em suas mãos, e ele passeia e ele conhece as nossas obras. Louvado seja Deus, irmãos, por servirmos um Senhor tão próximo, tão bom, tão comprometido conosco. Quando o Senhor nos salvou, ele nos salvou para servi-lo e nunca mais nos deixou e nem nos deixará. Quando estamos em desobediência, ele fala diretamente aos nossos ouvidos e nos corrige. Ou melhor, nos recomenda a correção. E é para nós privilégio sabermos desse cuidado. Nós que somos pais, muitas vezes não corrigimos os nossos filhos como o Espírito Santo nos corrige. Para você ver o cuidado, nós seres humanos tendemos à negligência muitas vezes, mas o Espírito Santo de maneira alguma. Aleluia. E isso nos motiva e nos alegra a continuarmos e a vivermos sobre os cuidados dele, sobre as potentes mãos do Senhor. Que Deus nessa noite, irmãos, nos conceda essa graça de sairmos da casa do Senhor revigorados, fortalecidos, trazendo à nossa memória essa verdade que todos nós conhecemos, mas que muitas vezes o dia a dia sufoca essa realidade. E nós, enquanto seres humanos, negligenciamos a essa verdade e um pouco esquecemos. Mas precisamos estar trazendo à nossa memória em todo o tempo, porque ela é real, é verdadeira. E o Senhor que nós servimos, ele é um Senhor de intimidade. Intimidade. Nós servimos a um Deus maravilhoso. Então você, meu irmão, minha irmã, que está na casa do Senhor, se sinta privilegiado. Você e eu, nós somos especiais para o Senhor. E Ele anela por essa relação de intimidade com Ele. E que possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para agradar ao Senhor. E usar a nossa vida de maneira que agrade literalmente a Ele. Amém? Antes de adentrarmos na mensagem, eu gostaria aqui nessa noite, já que nós temos um número razoável,
de fazer considerações aos visitantes. Estou vendo aqui Orlando, é um prazer, meu irmão, revê-lo na casa do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós temos aqui o casal, se eu não me engano, é a irmã de Teresa e o cunhado da Teresa. Aleluia. Ficamos ali muito tempo quando a Teresa estava do lado da nossa casa. Que Deus abençoe vocês. É um prazer tê-los conosco. Isaac e seu irmão. Obrigado, Isaac, por atender o convite. Que Deus continue te abençoando. Estamos à disposição para caminharmos juntos. E que Deus abençoe sua vida, seu irmão, e oriente em tudo. Datinho, Deodato, bom revê-lo, que Deus te abençoe, lhe oriente, ilumine em tudo. E foram que eu os vi assim rapidamente. Tentei aqui focalizar outros, mas não estou reconhecendo. Me perdoe se tiver outro e que eu não consegui reconhecer, mas esses eu observei de imediato. Sintam-se bem em nosso meio e estejam aí dispostos a celebrar o Senhor conosco. Amém? Vamos continuar, irmãos, meditando na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8. No versículo 32, essa palavra, ela fala muito ao meu coração e não é de hoje. Ela vem falando continuamente e eu venho refletindo sobre ela continuamente, principalmente porque nós vivemos uma época difícil. Eu vou pedir licença aos irmãos e vou tirar a máscara. A distância me permite isso, né? Eu acho. O protocolo me permite. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, irmãos. Eu gostaria que vocês recitassem o texto que está aí na tela. Todos em uma só voz. Todos novamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus aplique em nossos corações, meus irmãos, a leitura da sua palavra. Essa palavra, ela vem impactando a minha vida continuamente e me fazendo refletir continuamente sobre duas palavras: verdade e liberdade. Assim como o contrário dela, mentira e aprisionamento. E nesses dias, essa palavra, essa frase de Jesus, ali citada por João, conversando com os judeus, me traz esse contexto de reflexão, irmãos. Como eu disse, principalmente nos dias atuais. Por quê? Em nossa sociedade, no nosso tempo, muitos negligenciam o significado das palavras e sentido delas. E com isso não compreendem a realidade. Ou seja, as pessoas têm negligenciado o significado da palavra e não compreendido a realidade. E com essa falta de atenção, pagamos um preço alto e a sociedade se dilacera diante desta ignorância. Observemos como exemplo o conceito da palavra verdade. Diz o seguinte: é o que está de acordo com os fatos ou a realidade, conformidade com o real, autenticidade, exatidão, veracidade. Exatidão e rigor de uma cópia ou de uma representação em relação ao original. Fidelidade, precisão. Coisa, fato ou evento certo e verdadeiro. Esse é um conceito simples. Não estou entrando aqui num conceito filosófico porque não nos ajudaria nesse momento. Mas para que nós possamos entender aquilo que nós queremos transmitir, ficaremos só num contexto desse conceito simples sobre verdade. E nós vivemos em uma sociedade que está ficando complicado conceituá-la. Está ficando complicado saber o que é verdade e o que não é.
E isso traz para nós uma instabilidade, uma incerteza. Diante desse conceito que nós trouxemos aqui, que verdade, ela está de acordo com os fatos ou a realidade, em conformidade com o real, com a autenticidade, com a exatidão, ou seja, com a veracidade, com a fidelidade, com a precisão, com a coisa, com o fato ou o evento verdadeiro. Diante desse conceito que vimos aqui, irmãos, como compreender a verdade em nossos dias? Diante de tanta distorção e apresentação de fatos, textos, frases e tantas outras coisas irreais como se fossem verdadeiras. Como? Como lidar com a verdade diante de um repartir de coisas que não são verdadeiras? Compartilhamos todos os dias muito conteúdo mentiroso, que confrontado, revelam seu caráter e são desmascarados. Líderes políticos de alta patente compartilham mentira como se fosse verdade. Autoridades de órgãos de referência compartilham mentiras como se fosse verdade. Líderes religiosos compartilham mentiras como se fosse verdade. Nós, cidadãos comuns, compartilhamos muitas vezes mentiras como se fosse verdade. Como compreender a verdade nesse contexto? Como compreender a verdade nessa situação, aonde a verdade perdeu um referencial? E tudo isso há um propósito muito maior e muito mais maligno do que apenas desconceituar a verdade. E nós precisamos estar atentos, irmãos e irmãs, a esse detalhe e vivermos com esse cuidado. Por isso que nós devemos estar continuamente meditando na palavra de Deus, pedindo ao Senhor que nos revista de conhecimento vindo dos céus e nos dê o discernimento para que possamos saber o que é verdadeiro e o que não é. Então a sociedade ela está vivendo diante desta realidade cruel e tornando ela sem referência. E os homens estão batendo cabeça e potencializando o sofrimento. E você vai ver que a tragédia ainda é maior do que parece. Qual o impacto disso na vida das pessoas e na sociedade? De compartilhar mentira como se fosse verdade. Qual o impacto? Incredulidade. Fica um povo incrédulo. Não tem certeza de nada. Incerteza toma conta da vida das pessoas continuamente. Dúvidas paira na cabeça de todo mundo. Desestabilização. Observe quanto caos se instalam em nações por conta de mentiras compartilhadas. Caos, falta de fé. Percebeu o dano que gera? Você já foi impactado por esse dano? Talvez você esteja sofrendo esse dano, eu esteja sofrendo esse dano. Talvez nossa casa esteja sofrendo, talvez nossa comunidade de fé esteja sofrendo esse dano. Homens e mulheres que deveriam estar comprometidos com a verdade e se firmar nela e somente nela. E nós precisamos estar atentos a essa realidade, porque é uma realidade. As redes sociais, as mídias sociais, o que era para ser bom, tornou-se uma ferramenta, uma metralhadora de disparar mentira, como se fosse verdade. E deram um nome fácil de aceitá-lo, fake news, para mentira,
para proporcionador do caos, da incerteza, da instabilidade, da incredulidade, da falta de fé. Pessoas aí fora que não acreditam mais em nada do que você fala, e nem acredita que você e eu somos crentes em Cristo Jesus, e muito menos acreditam em Cristo Jesus por conta dessa realidade que a sociedade vive. Satanás elaborou um plano e executou, e está sendo eficaz na vida do ser humano. Porque o problema é tão sério, que eu comecei falando aqui a vocês, que essa falta de maturidade é vivida por autoridades de alto padrão, às vezes até de nível mundial. Você sabe o que é isso na vida de uma sociedade, na vida de um homem? Isso é compartilhado por líderes religiosos, homens que são revestidos de falar em nome de Deus, e de vez em quando eles soltam uma pérola enviada por Satanás, e quando essa pérola é confrontada, vê que é mentira. Imagine você o desastre. Eu vou operar amanhã, eu sou médico, vou operar amanhã um rapaz de coração, e preparo ele para operar de coração, e daqui a pouco, depois que ele está aberto lá na mesa, chega o cara correndo e diz: não, não é coração, não, é próstata. Viu a desgraça que é na vida da pessoa? Estes são ingredientes, sabe para quê? Para desobediência, para falta de compromisso. Já percebeu que esses dois itens estão inseridos na nossa sociedade com grande evidência? Desobediência e falta de compromisso, e leva o homem ao aprisionamento. Você talvez esteja falando, irmão Glaucio está falando de uma coisa, Jesus estava falando de outra. Você vai ver que o contexto vai se fechar. Não tome decisão precipitada ainda, mas essa é uma realidade. A apresentação da mentira como verdade enfraquece toda a estrutura do que é certo, do que é correto, conduzindo os homens a tomarem decisões erradas, distanciando-se, preste atenção, distanciando-se da verdade, pois deixaram de saber o que é o seu conceito. Não tem noção. Por isso que eu não adentrei num conceito filosófico, para a gente não passar uma noite, uma semana falando só sobre isso. Porque a palavra de Deus diz para mim e para você que é feliz aquele que não anda segundo o conselho de ímpios, e há muito filósofo ímpio aí, destilando aquilo que ele acha que é verdade. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Precisamos compreender, igreja, quem está por trás de tudo isso e qual é o seu objetivo. Há alguém por trás de tudo isso, e há um objetivo, um propósito por trás de tudo isso. João 8:44, Jesus vai dizer, João 8:44, o evangelho abençoado como todos os outros, mas João impacta a minha vida de maneira extraordinária, me revela Jesus Cristo de uma maneira grandiosa. João 8:44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, eu não sei você, quando lê um texto desse, como você é impactado acerca de uma coisa usual no meio das pessoas, às vezes até de maneira banal, mas muito séria. Jesus chega a chamar aquele homem de filhos do diabo, homens que queriam matá-lo, que difamavam contenda e mentira a respeito do Senhor, que não falavam a verdade.
E ele, quando vai tratar do inimigo de nossas almas, é ele que está por trás de toda essa divulgação de conteúdo mentiroso, chamado de fake news. Isso é massagear, viu? Isso é massagear. Quando nós estamos com a engrenagem enferrujada, passa-se o azeite, né? Para a engrenagem melhorar, isso é passar azeite. Para botar você goela abaixo uma coisa que você não deve aceitar em hipótese alguma. E nem eu. Fake news é mentira. E se você e eu fizermos uso disso, nos associaremos com o diabo. E poderemos ser chamados de filhos do diabo. É grave. É duro, é ruim. Ele vai dizer sobre o diabo, ele vai dizer que ele foi homicida desde um princípio, ou seja, preparado para matar, preparado para acabar, para destruir, e não se firmou na verdade. A verdade foi sufocante para ele. Tem uma casta na sociedade que não se firma na verdade, impressionante, e vive um sofrimento terrível. E a sociedade está vivendo essa lástima, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele lhe fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso, e é o criador dela, o pai da mentira. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai dizer para nós, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, ou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebeu você o efeito das fake news? Percebeu você quem está por trás dela? Percebeu qual o propósito dela? É tirar entendimento, é desacreditar. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebeu quanto nós temos de conteúdo na palma da nossa mão e no computador? Se você quiser fazer, você assiste programação cristã evangélica 24 horas. E por que não converte vidas? Por que não transforma vidas? Por que não liberta mais vidas? Porque está misturado. A mesma hora que o homem está vendo uma palavra de Deus, uma palavra santa, ele está associando a uma mentira, tirando dele aquilo que o Senhor quer implantar, quer instaurar, pelo qual foi preparada. Ou seja, Paulo escrevendo aos Coríntios traz essa realidade e é notória. O rapaz está assistindo um programa evangélico, está assistindo a palavra de Deus, está sendo abençoado, daqui a pouco sai o programa e entra uma propaganda de cerveja, entra uma propaganda de um motel, entra uma pornografia, entra uma fake news ou uma mentira a respeito de alguém, seja ele celebridade ou vida comum, entra. O diabo age de uma instantaneidade veloz, gigante. E aí um trabalho que foi pautado em oração, em cuidado, para que as almas fossem cuidadas, transformadas, é dissipada. O bom disso, você sabe o que é? É que a palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia, mas antes faz o que agrada ao Senhor, e gente será salva, gente será liberta, gente será transformada, como sempre foi na história. Mas observe que a porta estreita está mais estreita, que a porta larga está mais larga, e muitos são os que estão indo por ela. E por conta disso, igreja, e nós precisamos atentar-nos para essa realidade. O diabo, o príncipe das trevas, o Deus deste século, é quem tem interesse em desestabilizar
ou desacreditar a verdade. É Ele, somente Ele. Para poder os homens perderem o referencial. Os homens perderem o referencial. E aí o que acontece? Torna-se mais difícil a consagração ao Senhor. Torna-se mais difícil ouvir a palavra de Deus. O bom, você sabe o que é a igreja? É que o Senhor nos revelou na sua palavra que nos dias finais seria dessa maneira. A apostasia tomaria conta, a falta de fé. Não foi assim que disse? Os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, mentirosos, infiéis nos contratos, se distanciariam de Deus. A verdade provocaria comichão aos ouvidos dos homens, e nós estamos vendo isso. Tem pessoas que você vai compartilhar a verdade ou vai conversar a verdade, ela não tem paciência de ouvir, porque ela está contaminada por essa experiência nociva, destrutiva, que foi disseminada pelo inimigo, potencializada dos nossos dias por conta das mídias sociais, chamada mentira. E a igreja de Jesus Cristo está sendo chamada a resistir a isso, formar um grupo de resistência a isso. Primeiro, se firmar na palavra de Deus. E nós vamos ver Jesus falando conosco, nós vamos fazer um tour pela palavra de Deus nessa noite. E segundo, buscando nele, no Senhor, fortalecimento e discernimento. Sem esses dois componentes, nós não teremos êxito, fracassaremos na nossa busca. Com isso, quero deixar claro que o objetivo do Senhor Jesus não era dar conceito à palavra, ao significado da palavra, e sim apresentar o caminho para a verdade que liberta. Esse era o objetivo de Jesus. Mas era necessário compartilhar toda a nocividade do contrário da verdade, para que vocês pudessem entender o quanto esse caminho apresentado por Jesus está mais difícil de ser colocado em prática por aqueles que não conhecem ainda Cristo. E, infelizmente, muitas vezes até em nossas vidas como cristãos. Em João capítulo 14, versículo 6, fique atento à palavra de Deus, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há discussão para outra possibilidade de irmos a Deus. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Jesus se apresenta assim aqui como a verdade. Ou seja, a verdade que liberta, a verdade que nos libertou e a verdade que continuará libertando-nos é o Senhor Jesus Cristo, o Yeshua. Só e somente só Ele. E Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele se apresenta em uma palavra rápida, simples, para que qualquer homem, qualquer mulher entenda. Glaucio, qual é a palavra que liberta? É Jesus. Qual é a verdade que liberta? É Jesus. Não tem outra. Ah, mas eu não estou afim dessa não, então você não vai ter libertação. Porque só Jesus liberta. Ele é a verdade que liberta. No capítulo 8, versículo 12, Jesus vai dizer: pois Jesus outra vez dizendo, falou-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não entrará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu falava na estante sobre o apagão que essas mentiras divulgadas na rede social provocam. Vivemos às vezes uma sociedade, sabe, apavorada por coisas que ouviu acerca de situações, e aquilo ali toma conta da pessoa e é arrancada dela ou dele a paz, a estabilidade, enquanto nós verificamos, meus irmãos e irmãs,
que Jesus se coloca como a luz do mundo. Quem me segue, ou quem segue ao Senhor, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor, no conhecimento do Senhor. E devemos fazer isso com todo vigor, porque a palavra recomenda que nós devemos buscá-lo como tesouro escondido, que nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. E nós precisamos fazer isso, porque essa é a recomendação correta. E essa é a recomendação que produz transformação em nossa vida. Às vezes você não está apresentando o fruto do Espírito em nenhuma das suas características e não sabe por quê. Porque sua vida está turbada, porque sua vida está contaminada, porque sua vida está atrapalhada por diversos conceitos que você recebe no seu dia a dia, bombardeando a sua mente, o seu coração, tirando o brilho daquele que poderá ser a luz da sua vida, que é Jesus. Então nós precisamos voltar à palavra do Senhor e nos apropriar da profundidade que ela é, e não duvidarmos dessa realidade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que só vamos a Deus por ela, assim como não duvidar e nem titubear na certeza de que Jesus é a luz do mundo. Eu me converti em 97. Tenho dificuldades como qualquer homem, qualquer mulher, e eu creio que vocês também tenham, mas Jesus trouxe luz à minha vida, trouxe direção à minha vida, outras expectativas, outros valores, e me fez ver o mundo de outra maneira. E quando eu não os vejo é porque eu estou em desobediência. Não é o Senhor, sou eu. Quem segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 10 de João, versículo de 10 a 11, ele vai dizer o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, essa palavra é uma promessa de Cristo e ela é real. São 2000 anos de história, de transformação de vida e vida abundante. E nós chegamos nesse século dilacerado por impactos ou influência negativa, e nós verificamos homens e mulheres de Deus não vivendo abundantemente. É ruim, é terrível. E precisamos reverter isso. Por quê? Porque estamos vivendo entre dois mundos, o mundo de Deus e o mundo da minha satisfação, da satisfação do outro. Aí daqui a pouco eu volto para Deus. E aí vivemos essa vida, sabe o quê? Distoante. Por conta de não nos alinharmos. Bom seria que tivesse um apagão nesse planeta e apagasse tudo isso, e a gente tivesse que voltar à origem da palavra, meditar nela, sabe? Falta paciência nas pessoas, falta concentração a elas. Nós somos vítimas disso, e nós deixamos de nos alimentar com aquilo que é necessário, essencial para o nosso crescimento, que é a palavra de Deus. Deixamos de ter vida de intimidade com o Senhor, não oramos. Quanto tempo você tem gasto com a leitura da palavra e com a oração dela, a oração ao Senhor? Quanto tempo? E aí você vai responder se você está vivendo uma vida abundante ou não. Mas Jesus disse que o ladrão, ele vem senão roubar, a matar e a destruir, e isso é fato. E que ele, Jesus, veio para nos dar vida, e vida em abundância. E eu acho maravilhoso a conclusão, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe isso? É de uma importância extraordinária. Vivemos em um tempo que não imaginamos isso. Desse pastor zeloso, cuidadoso, que entrega-se para a sua ovelha. Perdemos esse referencial. Às vezes o filho não tem esse referencial nem no pai.
Perdemos esse referencial, mas nós precisamos nos debruçar sobre essa verdade, porque Jesus é este. Quando eu leio isso aqui, eu me delicio, porque é verdadeiro. Ele entregou-se de fato por nós, a história mostra. E até hoje ele continua a entregar-se por nós. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 8, 31 e 32, Jesus dizia aos judeus que criam nele: está vendo você o caminho para a verdade que liberta? Essas são verdades que libertam. Se prenda mais a ela do que a outra que eu falei aqui, que é a invenção para lhe tirar esse brilho. Se prenda a essas palavras que eu estou lendo. Traga à sua memória a que eu estou lendo agora. João 8, versículo 31 e 32, vai dizer: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós, aleluia, permanecerdes da minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí ele conclui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É relação, é intimidade, é desejo. Eu ficava me perguntando na classe por que o Senhor rejeitou aquela igreja de tão poucos defeitos, a segunda igreja, Esmirna, né? Por quê? Porque faltou o primeiro amor. Uma igreja zelosa, que resistia aos mentirosos, que resistia àqueles que tinham vidas tortuosas e queriam injetar na igreja. Mas tem contra você um detalhezinho que você precisa corrigir. Abandonou o primeiro amor. Ou seja, você é zeloso, é cuidadoso, mas você não se relaciona. Você não tem intimidade com o Senhor. E Jesus está querendo que nós tenhamos intimidade com Ele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí entra o texto que nós começamos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que nós precisamos. É isso que a igreja do Senhor precisa, é isso que todo homem, toda mulher precisa. Aqueles que não conhecem o Senhor, que não se entregaram, ainda mais. Porque para experimentar essa transformação e conhecer a verdade que liberta, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra. Mateus 11, a partir do versículo 28 ao 30, ele diz também outro texto que me apaixona e me dá assim refrigério, descanso, porque os dias realmente são complicados. Mas Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida, chama, para que nós possamos estar nessa relação com Ele, para que possamos aprender dEle, e para que tenhamos a nossa vida transformada, abundante, para sermos livres em um mundo que rotula toda hora o ser humano e que aprisiona o ser humano. João capítulo 8, versículo 51, Jesus vai dizer: em verdade, João 8, 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca verá a morte. Ele diz que veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Lá em Mateus vai dizer que o Senhor, Deus entregou Ele ao mundo para que os que crescem não perecessem, mas tenham a vida eterna. Ou seja, se você guardar as palavras do Senhor, nunca encontrará morte. Seu corpo pode até morrer, mas seu espírito não morrerá. Não morrerá, não perecerá, e você contemplará a salvação. Olhe como o pastor tem falado à nossa igreja acerca dessa realidade nos últimos dias, e como as igrejas têm falado, e como as evidências no mundo têm acontecido. O arrebatamento rápido da igreja acontecerá a qualquer momento, e nós precisamos estar aptos a ela.
Eu conversava com Isaac essa semana, falando que, infelizmente, no rapto da igreja, no arrebatamento da igreja, muitos procurarão a igreja, encontrarão pessoas na igreja, mas encontrarão um ambiente de desespero, de dor, de sofrimento, e buscarão o Senhor da igreja e não encontrarão. E o pastor tem falado sobre isso, sobre o terrível dia do Senhor. João 17:17, ele diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade que liberta, a palavra de Deus é a verdade que liberta, é um conjunto que eu e você devemos usá-lo e manuseá-lo de maneira que nos conduza à salvação. Devemos nos relacionar com Jesus com intimidade, reconhecer que a salvação vem mediante Ele, que Ele é a verdade que liberta, e devemos manusear a palavra de Deus, tendo essa certeza de que ela é a palavra do Senhor. Está dizendo aqui em João: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Como que eu, você, podemos nos santificar, além de abster-nos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor? Na palavra do Senhor. Devemos fazer uso dela, irmãos. A palavra de Deus é refrigério, ela limpa, ela transforma, ela vai mudando em nós, sabe? Arrancando de nós, limpando tudo que necessita. Nós precisamos, irmãos, enquanto cristãos, apresentarmos o fruto do Espírito em todas as suas características: amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Sabe quando nós apresentaremos isso? Quando nós deixarmos de produzir as obras da carne. É o antídoto contra o fruto do Espírito, e nós precisamos deixá-lo, e para deixá-lo precisamos nos santificar na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Efésios 6,14 vai trazer também outra verdade sobre a verdade, que é a palavra de Deus. Já estamos finalizando, irmãos, só vou agora tratar como você e eu devemos orar para termos isso, usando o modelo aqui do salmista. Efésios 6,14 diz para nós: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o quê? Com a verdade. O guerreiro, antes de botar a couraça, ele revestia o corpo com uma manta. Essa é a verdade. Cingir os lombos com a verdade, cingir os lombos com a palavra de Deus. Tem gente nas suas crendices que toma banho de folha. Você tem que tomar banho da palavra de Deus. Banho do Espírito Santo do Senhor. Cingir o seu corpo com a palavra da verdade. Para daí você revestir a couraça da justiça. E todos os outros ingredientes da armadura de Deus. Mas primeiro você cinge seu corpo com a verdade. Então, irmãos, diante dessas palavras que eu trouxe, desses textos que eu trouxe, acerca da verdade que liberta, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, nós devemos orar, como o salmista orou, no Salmo 25, versículo 5, Salmo 25, versículo 5, o salmista orou da seguinte maneira, Salmo 25, versículo 5, ele orou: guia-me, aleluia, na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti, aleluia, estou esperando todo dia. Devemos orar assim, irmãos. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia.
E no Salmo 43, versículo 3, ele ora assim, Salmo 43, versículo 3. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Não sei vocês, eu fui abençoado por este estudo, por essa palavra. Glória a Deus. Salmo 43, versículo 3, ele ora: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Ou seja, busque a Ele, ao Senhor Jesus, que é a verdade que liberta. Busque na sua palavra e ore ao Senhor que se revele para você, que transforme sua vida. E que você seja um instrumento usado por Deus. Tenha paz na sua vida, tenha felicidade. E tenha, sabe o que? A leveza do justo. Sabe? Daquele que está bem com o Senhor. Está dentro dos moldes e padrões dele. E com certeza você dará muitos frutos de louvor. O mundo aí espera por você e por mim, para impactá-lo, para transformá-lo, com a palavra e a verdade que liberta. Não deixemos de fazer, façamos agora, hoje. Esse é o momento, esse é o dia, esse é o tempo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos nos colocar em pé para orarmos. E depois que nós orarmos, eu gostaria que você atentasse só por um minutinho para um aviso. Nós temos poucos avisos. Os avisos nós vamos deixar para o final do culto, para não atrapalhar a ordem. E eu quero saber também se há em nosso meio alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e queira fazê-lo, ou queira reconciliar-se com Ele. Se houver alguém nessa noite, nos dê um sinal para que nós possamos orar por você. Tá bom? Eu vou orar, mas no momento que acabar, você sentir o desejo e quiser, faça. E Deus assim lhe oriente nesse caminho, para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Jesus, meu Senhor, verdade que liberta, que transforma, que salva. Em teu nome, meu Senhor, eu oro. E em teu nome, meu Senhor, eu agradeço. Agradeço a instrumentalidade. Agradeço a palavra que o Senhor trouxe de orientação para uma vida santa e agradável. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Ó meu Deus e meu Pai, queira aceitar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração e queira atender, Senhor, conforme a tua vontade. Toma, Deus, em tuas mãos cada homem, cada mulher aqui presente, abençoa suas casas, seus lares, suas famílias. Seja, ó Deus, com eles, onde quer que estejam. Conceda, meu Pai, conforme a tua vontade, uma semana abençoada. E que eles possam, Deus, ser instrumentos abençoadores aonde quer que estejam. Pai amado, querido Deus, te peço pelos enfermos. Te peço, ó Deus, por aqueles que estão vivendo dores, sofrimento de alguma natureza. Queira o Senhor visitá-los. Queira o Senhor, Deus, restaurar a sua saúde. Queira o Senhor ser com seus familiares. Consola-os, ó Deus, e fortalece-os em tua presença. Pai amado, querido Deus, seja com aqueles que estão em casa. Abençoa, Deus, para que eles também se alegrem em tua presença e busquem conserto no Senhor, com o Senhor. Pai amado, querido Deus, seja com o nosso pastor e toda a sua família. Abençoa, meu Pai, conforme o teu querer. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Queira nos conceder uma noite de paz, que possamos ter um sono revigorante, com a presença do Senhor, guardados pelo Senhor. Senhor Jesus, em teu nome, eu oro e agradeço. Amém. Vou sentar rapidinho, irmãos. O aviso que eu tenho para compartilhar com os irmãos de maneira breve: a diretoria da igreja para o exercício de 2021 não terá, assim, consulta. A proposta é que aqueles que compõem a diretoria permaneçam para o exercício de 2021, sendo que aqueles que não desejarem fazer parte possam comunicar, indicar ou já consultar alguém que possa substituí-lo, para que a obra do Senhor
continue. E para que a gente possa entrar 2021 com muito gás, muita energia, fazendo a diferença, usando os dons que o Senhor nos deu de maneira eficaz na casa dele. O ano de 2020 foi extremamente comprometido por conta da pandemia, não sabemos como será 21. Então, por essa razão, a diretoria vai permanecer para 2021. Sendo que, como eu disse, aqueles que não desejarem, se manifestem, assim como já indique outro para poder fazer parte, consulte, leve para o conselho, para que o conselho avalie. Amém, irmãos? Esse é o aviso. Para os demais que estão nos visitando, nós estamos tendo culto quinta, para não encontrar mais a porta fechada. Domingo, escola bíblica no domingo pela manhã. Então, todos estão assim convidados para estar na casa do Senhor, adorando, glorificando e bendizendo ao seu santo nome. Amém? Algum outro aviso, irmãos? Não tendo, nós estamos assim nos despedindo. Que Deus abençoe vocês, guarde e proteja. Após a oração silenciosa, estaremos assim nos despedindo para a honra, glória e louvor do Senhor. Amém.